com a permissão de todos, porque, como sabemos, já não estamos mais com as faculdades voltadas de romanistas, latinistas, nem mais temos a oportunidade de no vestibular haver latim. Também no vestibular, quando tinha latim, a gente fazia um certo exame, e o que mais nós achávamos bonito era o moço conversando dele, Catarina, a fé, paciência nossa. Então, das atividades que nós gostávamos era isso, porque era muito sério, nós não aquilo. Mas, como ele disse, exatamente, é o voto Júlio Sampaio. Então, esse momento tem as seguintes partes. As institutas, que foi uma preocupação dele, uma preocupação de criar, fazer um manual para os estudantes. Uma segunda parte composta do que se chama o Códex, que é exatamente aquela que agasalha os piura, ou seja, os estudos das obras dos grandes juristas de Roma estavam perdidas. E é bom que diga que o jurista romano não era um abstracionista, era um homem que examinava os casos concretos e era um direito bastante prático. Embora hoje se discuta que o estudo do direito romano deve ser feito das pessoas, das coisas e das ações. Até porque um grande romanista, cujo nome se deve pronunciar com respeito ao seu trabalho e a influência desse trabalho em nossa vida de direito privado, Bernard Winscheid, esse grande romanista, descobriu para nós muitas das características do direito romano, como, por exemplo, a noção de pretensão, que todos os senhores hoje usam na redação das ficções iniciais, e que é hoje uma das características do direito das obrigações, sim, mas é próprio dos professores de processo presentes sabem que a pretensão é própria do direito processual, ainda que ele queira se mudar para o campo específico do direito das obrigações. É que isso demonstrou que essa questão de dizer que o direito romano era apenas pessoa, coisa e ação, não era tanto, porque a ação era um instrumento mediante o qual aquele que tinha pretensão atribuía perante o órgão que deveria apreciá-la. No mundo moderno, faz a mesma coisa o advogado com o autor. Ele escreve na petição inicial a pretensão do autor. Ele, para forjar essa pretensão, tem um embasamento do que nós chamamos de direito subjetivo. Mas o juiz, ao analisar a pretensão, pode, na apreciação disso, conferir o direito subjetivo, não a quem pretendeu tê-lo, mas ao resto que está do outro lado. Portanto, essa descoberta de Winscheid é uma descoberta importante que começou a testar o direito romano e a demonstrar que ele não era tão canesto quanto se apresentava. E hoje, os grandes livros, como o do ministro José Carlos Moreira Alves, que é um monumento, portanto, didático para a aprendizado do direito romano, tem uma distribuição de matéria que se aproxima da distribuição que está no nosso Código Civil, distribuição essa, que também demonstra que o direito romano não era tão caríssimo como se procurava na periferia. Então, ao lado do Código das Institutas está o digesto, ou como deveremos sempre desejar, o nome de Pandexa. Por quê? Porque normalmente o professor de direito civil nos informa
da existência dos pandéticos. De Wittgenstein e de Vili é uma das expressões. O que é o sucesso? O que é um pandético? É exatamente a parte que foi feita a compilação das Ledger, a parte onde são dados normativos propriamente ditos. Mas o Guilherme que pensou esse momento, o Guilherme, portanto, que imaginou tudo isso, continuou estudando, e então o Cosmo Yuri Filho traz uma quarta parte, que é exatamente a das novelas. E aí estão as chamadas constituições imperiais, que são propriamente as leis do tempo do dominado. O dominado vem até o ano 565 depois de Cristo. Portanto, o dominado vem até a era cristã. Pois bem, por tudo isso nós queremos dizer que o conceito de lei desse direito não tem muito a ver com o conceito de lei entre nós. Até deveremos insistir que se nós somos filhos do direito privado romano, não somos do direito público romano. E de logo, nós necessitamos dessa noção de direito público e direito privado no item 2 dessa exposição, mas agora eu quero dizer, então, de onde tiramos essa formulação moderna de lei. Veja, cada qual pode ter nas suas pesquisas um ponto de partida. No livro que escrevi em 1993, na época fiz uma homenagem a uma das figuras mais ilustres do mundo, que se chama Felipe Leonete, que tinha 3 meses. Hoje é o titular do dominato da minha casa. Quando chega assim, ele vira meu avô, o senhor conhece o dominato? O perfeito Justiniano. E ele então emite sempre uma lex, portanto, uma constituição imperial. Meu avô fica de fato para montar, olha, duas pessoas, tá? Mas que é o rei da minha vida. Esse livro, nele consta uma opinião, nesse sentido, limites da revisão constitucional, e eu vou entregar agora ao senhor diretor para compor a biblioteca da casa. Evidentemente que ele só iria comprar a biblioteca da casa, precisa por mim, e pessoas esperam que você é oficina sem gasto. Na Bahia tem gente que é oficina sem gasto. Quando chega o jeito assim, na testa, está todo mundo ali que chega assim, cheguei! Chegou! Oficina sem gasto. Esse aqui, eu espero que seja oficina, mas não seja sem gasto. Senhor diretor, com muita honra, faço a sua honra para a biblioteca da casa e faço uma dedicatória registrando a minha passagem para mim muito honrosa aqui nessa aula inaugural. Aí, eu então lembro o seguinte: é possível que da Inglaterra, isso está na página 36, é possível que da Inglaterra nós tenhamos vivido informações institucionais fundamentais no direito público, e é verdade. Todas as instituições respeitadas, como o habeas corpus, para citar apenas uma, tiramos de lá da Inglaterra. Mas foi também por causa da Inglaterra que nós entramos no processo legislativo que hoje está medando. Portanto, eu estou trazendo bem para próximo de nós, e não para o século VI, ou para o século I depois de Cristo, ou para o último século antes de Cristo. Estou trazendo muito mais próximo, portanto, estou trazendo para o século XVIII. Por quê? Porque exatamente para se opor ao domínio da Inglaterra, sua metrópole, as colônias que formavam a América resolveram
tirar tudo o que pudesse lembrar a sua metrópole. Logo, romperam com a forma de constitucionalização. E a forma de constitucionalização da metrópole era um conjunto de 3 ou 4 grandes documentos normativos, dentre eles a Lei das Reformas, e por isso que eu digo que o direito constitucional inglês é costumeiro. E o aluno toma um susto. Costumeiro por quê? Como é que eu posso saber que algo é costumeiro e posso aplicar quando o sujeito cometeu a inconstitucionalidade? Primeiro, chamamos de costumeiro uma expressão em oposição ao direito constitucional escrito, ou seja, sistematizado, porque o direito costumeiro também é escrito, mas o que nós confrontamos é a expressão costumeiro de um direito constitucional que não é, portanto, sistematizado para o direito constitucional sistematizado. Segundo, se eu falo de caracteres do direito constitucional, pelo menos para o Brasil, eu terei que lembrar, repito, da colônia inglesa entre nós. Elaborada a Constituição por um procedimento muito complexo, cuja igreja também vocês podem encontrar naquele livro, a forma de emendar a Constituição americana. Emendar no plano formal, porque ela é emendada de manhã, meio-dia e de noite pela Suprema Corte Americana. Viram? Eu não tenho vergonha da minha Constituição, nem das emendas que ela sofreu, porque a Suprema Corte Americana emenda a Constituição dos Estados Unidos de manhã, meio-dia e de noite. Assim como eu posso falar de constitucionalidade da Inglaterra, porque o parlamento todo poderoso, todo soberano, ele diz que é constitucional. São Pinochet, amém? O diga e continua, portanto, lá, subindo de curiosidade para o resto do país. Comparando com 1787, portanto, século XVIII, é dado ao mundo a primeira Constituição sistematizada. Diria, Constituição escrita, Constituição jurídica, Constituição formal. Qualquer desses nomes serve para designar. Esse monumento repercutiu no mundo inteiro, porque logo em 1791 aportou na França. Na França rebelde contra a ocupação. Na França, toda do grito de liberdade para o resto do mundo. Na França monumental. E ali foi como um rastilho de pólvora, se espalhando no resto da Europa, contrária, portanto, ao domínio execrável da monarquia absoluta que imperava na Europa. E todos os países da Europa, salvo a Inglaterra, por causa dos seus atos, vieram adotando aquilo que os Estados Unidos foram adotados. E a gente fica aí preocupado, sobretudo, com aquela frase que era muito usada no Brasil, e dizia que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. E a gente ficou famosa por causa da frase. Não, é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Até o Barbosa, que com todo respeito para ter aliviado a sua obra, até ele pensou que era bom para os Estados Unidos, era bom para o Brasil, que fez a nova Constituição, e lá chegou a colocar no começo da Guerra da República dos Estados Unidos do Brasil. Eu direi que está parecendo que é bom para os Estados Unidos, é bom para o mundo. Porque agora, os senhores estão vendo, eles vão fazer o estudo da soberania. Viram? Não precisam refazer o estudo da soberania. Porque por paz ou por nefas, quando menos acordamos, lugares até que nunca ouvimos falar da vida, nós louco, é louco, o diabo carrega com as torturas do inferno,
e estavam doidos de molho para de lá. Firme e forte. Então, é a prova de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o mundo todo. Então, veja, olha, brincadeira fácil, e nós estamos diante de um movimento da história do direito público, que é a Constituição Americana de 1787, adota, portanto. Chegou a ser cópia fiel a primeira da republicana dessa Constituição. É daí, portanto, que temos encontrado o nosso processo legislativo. Mas